como eu sempre falo, né? É sempre uma alegria poder fazer a obra de Deus, seja o que for, né? Seja qualquer coisa, cantar, louvar, adorar, servir na igreja de alguma forma, servir aos irmãos, ministrar a palavra, orar. É sempre um privilégio, né? Todo mundo achou? Amém. Falou, o que vocês acham? Lucas capítulo 7, versículo 11 Amém. Ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pode se sentar e vamos interceder. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, nessa hora, por essa oportunidade, Deus, de estar aqui fazendo, Senhor, a tua obra, ministrando a tua palavra. Senhor, vai adiante aqui, meu Senhor, das nossas vidas. Fala conosco, Pai, aquilo que está no teu coração. Senhor, que o Senhor traga a revelação da tua palavra, Pai, aquilo que está, Senhor, da glória, aquilo que o Senhor vê em nós para falar, meu Senhor. Em nome de Jesus, porque é o Senhor quem conhece, Senhor, o nosso futuro e o reino espiritual, aquilo que está ao nosso redor, que a gente não vê. Então traz, Senhor, discernimento, traz, Senhor, a revelação do que tu queres para as nossas vidas. Joga por terra todas as barreiras, todo impedimento, Senhor, tudo que for contrário à tua palavra, tudo que for contrário à tua presença, Senhor, que somente o teu Espírito tenha governo nesse lugar, Pai, tenha autoridade sobre a sua igreja, sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, faz o teu querer em nós, Senhor, e assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja Deus, irmãos, essa mensagem é muito forte, né, fala de ressurreição, fala de cura, fala de milagre, fala de tantas coisas. E a Bíblia diz, né, vou contextualizar aqui, que Jesus, ele mandava sempre, né, com a multidão, com os discípulos. Jesus nunca estava sozinho, ele só estava sozinho quando ele ia para o monte. Aí, geralmente, ele estava sozinho, né? Como nós, irmãos. Monte, não simbolizando o monte mesmo, mas a oração. São poucas pessoas que oram, são poucas pessoas que realmente se dispõem a buscar, né, a estar clamando, e Jesus sempre estava fazendo isso, porque Jesus sendo Deus e também sendo homem, naquele momento, 100%, ele sabia da necessidade de orar, da necessidade de estar ali em comunhão, apesar dele ser Deus, ele estava aqui como homem na terra, então ele sabia da necessidade de estar em comunhão, de estar recebendo ali aquilo que ele ia fazer, enfim, irmãos, a direção daquilo tudo que Deus, conexão com Deus, né? E só que no meio das pessoas ele não estava só, sempre tinham muitos ao seu redor. E eu costumo dizer que não só os discípulos que eram amigos, mas também tinha os curiosos, né? Aqueles que queriam só ver, queriam só falar, queriam só observar, e não queriam nada com Deus. Então tinha de tudo no meio da multidão, igual hoje, né? Tem gente que vem para a presença de Deus, ela vem por curiosidade. Quando eu falo vem, não estou falando de igreja, estou falando até de vir para a presença de Jesus. Sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe que não há outra saída, como o irmão louvou aqui, né? Só Jesus é a saída, ele é o caminho, ele é a solução de tudo. Mas muitas pessoas, elas não querem esse compromisso. Elas não querem estar realmente debaixo da autoridade de Deus, no sentido de Deus falar e a pessoa obedecer. Então a palavra diz, irmãos, que eles estavam ali, né, chegando ali naquela cidade chamada Naim. E quando ele chega ali, tem uma mulher viúva, ela já tinha perdido o marido, e agora ela está indo enterrar o seu filho. Louvado seja Deus. Agora ela está indo, digamos assim, terminar de enterrar, esconder debaixo da terra, né, enterrar
aquilo que ainda tinha de mais precioso na vida dela, que era o filho, porque o marido já tinha ido. Então aquela mulher ficaria sozinha, ficaria desamparada, porque uma viúva naquela época não era como hoje. A gente já falou sobre isso em outras mensagens. A viúva naquela época, uma mulher, era muito difícil, ela não trabalhava como hoje, as pessoas meio que se viram, né? Hoje as portas são abertas, não, naquela época não era assim. Naquela época, só por ser mulher já era difícil, ser viúva mais ainda. Ela dependeria de outra pessoa, de alguém suprir, sustentar ela. Mas como se o filho morreu? Como se era a última pessoa, porque fala que era o filho único. Eu acho tão lindo a Bíblia, porque Jesus ele é detalhista. Jesus ele não deixa nada mais ou menos assim. Ele fala e ele explica, né? Agora ele fala aqui, ó. Levando, né? Esse que levava o defunto, filho único. Ou seja, não tinha outra pessoa. Era o último, era o único. E ela está indo ali, irmãos, enterrar aquele, digamos assim, a única coisa que ela mais amava agora na vida, a esperança do futuro dela também, pensando nessa parte de suprir, ela está indo enterrar, ela está indo ali, né, já matar ali, terminar de matar, no caso dela, não estou falando que ela matou, irmãos, mas assim, enterrar a última coisa que ela tinha de precioso. Só que Jesus, ele vê aquela cena, Jesus se depara com aquela cena. Porque uma coisa interessante que eu vejo em Jesus é que ele chega na hora certa. Tem gente que fala assim, Jesus está demorando. Deus está demorando fazer. Aí, ou se tem um ditado que fala, ele tarda, mas não falha. Na verdade, não existe nada disso. Ele nem demora, ele nem tarda, ele chega no tempo certo. A hora que realmente, assim, a necessidade é extrema, ele chega. Né? A hora que tem que virar o quadro, ele chega, ele trabalha, ele muda a situação. Não é o nosso tempo, porque talvez se essa mulher fosse perguntarem para ela, né? Se fosse perguntar para ela, você queria que Jesus chegasse em que tempo dessa situação da sua vida? Provavelmente, tenho certeza absoluta, ela teria dito, eu queria não ter nem passado por isso, eu queria nem ter sentido essa dor do luto, eu queria nem ter sentido essa dor da perda, mas o Senhor sabe o porquê de tudo na nossa vida. Então talvez se Jesus perguntasse para você assim, que momento da sua luta, da sua dificuldade, né, daquilo que você está vivendo, você queria que Jesus entrasse com providência? Claro que você ia dizer no momento que começasse. Você não queria nem passar por nada, porque ninguém quer passar, né? Ninguém quer ter prova, ninguém quer ter luta, ninguém quer perder. Mas, irmãos, não foi assim na vida da viúva de Naim. Não foi assim na vida desse rapaz. Jesus chegou quando tudo já tinha sido perdido. Jesus chegou quando tudo tinha sido acabado. Quando já não tinha mais esperança, porque agora já não era uma pessoa doente. Agora era uma pessoa morta. Agora era uma pessoa que não tinha, ninguém poderia fazer nada a não ser Deus. E Jesus ele chega ali, irmãos, interessante que ele fala, a Bíblia diz, vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Porque tem pessoas que elas pensam que Jesus ele não sente a dor. Claro que ele vai sentir de uma outra forma, não é como nós sentimos. Ele é soberano, ele é grande. Ele não vai sentir como a gente sente, porque ele sabe o que ele vai fazer depois. A gente sente como se fosse assim, acabou. Ele sente pela tristeza que você passa, mas ele sabe que vai virar aquela situação. Entendeu? Então a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, mas porque ele viu a mulher, o estado que ela estava. Não foi porque o rapaz estava morto. Foi porque a mulher estava num estado muito triste, muito, né, aquela angústia, aquela infelicidade, né, aquela tristeza profunda. Então, quando ele viu a mulher, ele se compadeceu. E Jesus é assim na nossa vida. Quando ele vê a nossa causa, não é a causa em si. Quando ele vê a sua situação diante da causa, ele também se compadece. Hoje eu estava lendo, né, Lamentações, capítulo 3, eu gosto muito daquela palavra, eu sempre estou falando sobre ela, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos, consumidos. Novas são a cada manhã. Então, irmãos, é tremendo porque Deus olha para nós, Ele olha para o nosso problema, mas Ele sabe o que vai acontecer com esse problema. Ele sabe qual será a solução daquele problema. Ele sabe a porta que ele vai abrir, o coração que ele vai inclinar, né? O vento que ele vai cessar, mas a compaixão e a misericórdia é com a sua vida. É com a sua, né? Com o seu, como que está o seu coração naquele momento. Então a palavra, eu queria que você entendesse isso, que é muito importante. Então, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. É muito específico, né? A Bíblia é muito específica.
E aí ele falou, não chores. Que loucura, né? Como é que você vai falar para uma mulher viúva que está indo enterrando o seu filho, não chores? Talvez aquela mulher olhasse para ele e não entendesse nada, com certeza, porque quantas vezes Jesus fala que vai fazer alguma coisa na nossa vida, mas ela ainda estava com o filho no caixão ali, irmãos. Não chores, mas ele ainda não tinha feito nada, ele não tinha dado ordem ainda à ressurreição. Ele ainda só olhou para ela e falou, não chores. Como é que ela não vai chorar numa situação de luto? Numa situação, como eu disse, de desesperança? Como é que ela não vai chorar, irmãos? Porque é interessante que eu vejo nessa palavra que não era apenas uma dor espiritual, emocional. Também tinha a situação física que ela ia viver, né? A vida que ela ia viver depois. Então, era totalmente ruim, tudo ruim, todas as áreas ruins. Então, o contexto dessa viúva era esse. Ela perdeu o marido, agora ela perde o filho e agora ela está indo ali sem esperança, sem ânimo, então não tem como não chorar. Não tem como não chorar, não se desesperar diante das suas lutas, diante das suas dores. Quando a gente vê situações difíceis na nossa vida, não tem como não chorar. Às vezes tem pessoas que são mais difíceis de chorar, mas quando eu digo chorar aqui, né, não tem como não se entristecer, não ficar mal muitas vezes, irmãos, com aquilo que a gente está vivendo. Alguma situação que a gente passa, mas olha, eu aprendo com Deus todo dia que tudo é permissão dele, tudo coopera para o nosso bem. Então, se ele permitiu acontecer, se ele permitiu chegar aonde chegou, é porque, irmãos, aquilo vai cooperar para o seu bem. Deus vai mudar essa história. Do jeito dele, no tempo dele, não é como a gente quer, não é como a gente espera, não é nem como a gente ora. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, né? Que é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, nem orar, irmãos, a gente sabe no sentido, não vai parar de orar por causa disso, né? Nem orar, a gente sabe no sentido assim, que nós vamos orar com o nosso coração. Nós não vamos orar com visão espiritual do que Deus tem. Quando você se ajoelha para orar, você vai orar com o seu coração. Senhor, não deixe isso acontecer. Senhor, muda esse quadro. Então, é o seu sentimento ali. Mas Jesus não trabalha no sentimento, ele trabalha numa visão espiritual das coisas. Tanto que as coisas não acontecem terrenas, né? Físicas como a gente espera. Elas acontecem como Deus está vendo. Então, muitas vezes, irmãos, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Muitas vezes a situação da nossa vida que a gente está vivendo, nós vamos clamar e vamos orar, ou alguém que nós oramos, quantas pessoas o pastor falou aqui, pedem oração para a gente, é verdade, irmãos, eu recebo tanta mensagem, acredito que você também, de pessoas daqui do Brasil, de fora do Brasil que eu conheço, pessoas de todos os lugares que a gente conhece, porque eles veem a gente como uma referência de alguém que ora, que bom, glória a Deus por isso, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso é que quando a gente vai orar, a gente tem que tomar o cuidado de tentar orar conforme a vontade de Deus, não conforme o nosso coração. Porque o nosso coração vai sempre tentar levar para o lado, digamos, bom. Mas quem diz que só quando é bom, quem diz que só quando não tem problema, é quando Deus está trabalhando? Muitas vezes é igual, foi falado aqui, no meio da cova que Deus está trabalhando. Deus permite fornalhas, covas, situações difíceis, e é lá que Ele está trabalhando. Não, muitas vezes não está trabalhando nem em você. Ele está trabalhando ali ao seu redor, irmãos. Ontem a gente teve um encontro lá, que eu falo para vocês, toda segunda-feira a gente tem um encontro lá na minha casa, né, lá no condomínio, e pessoas que não são crentes. E eu ministro para essas pessoas, mas é tipo uma reunião como se fosse uma célula, mas não é célula porque ninguém é crente ainda. Mas vai ser, em nome de Jesus. Mas, então, a gente falou sobre isso. Por que será que uma pessoa às vezes tem um coração bom e passa uma doença, passa não sei o quê, perde trabalho, fica passando luta? E aí foi aquele questionamento. Nós começamos a nossa reunião com esse questionamento ontem. Essas questões, né, que a gente não entende, porque eu sou tão boa. Não sou eu não, mas as pessoas acham, né? Por exemplo, eu sou tão bom nisso, eu sou tão boa nisso, meu coração é tão bom, mas... Então quer dizer que eu não preciso, eu não posso passar por nada, porque eu sou muito bom. Mas irmãos, não é porque a pessoa é ruim que Deus permite passar situações, não. É porque Deus quer trabalhar na nossa vida. É porque Deus quer aperfeiçoar a obra na nossa vida. Então não é porque a pessoa é boa ou má que as coisas sobrevêm sobre nós. Não, entenda isso. Eu quero que você entenda isso para a gente chegar na onde o Espírito Santo quer falar conosco. As coisas acontecem porque Deus está vendo lá na frente.
Então ele permite, por exemplo, a prova dos leões não foi para Daniel ser provado. Daniel, Deus já sabia, ele orava 3 vezes ao dia. Era homem de Deus, homem de oração, comunhão. Na Babilônia ele renunciou, ele foi fiel. Então Deus não queria provar Daniel na prova dos leões. Mas quem entrou na prova foi Daniel. Então por que Deus permite uma situação para uma pessoa que não merece estar passando por aquilo? Porque Deus, irmãos, a maior vontade do céu é glorificar o nome dele na nossa vida sempre. Deus chamou você para ser adorador e mas ele quer sempre glorificar o nome dele. Como assim, pastora? Mostrar que só ele pode virar aquele quadro. Mostrar quão grande ele é na sua vida, na sua situação. Então, quando Daniel entra na cova dos leões, só estou trazendo aqui para, pegando o gancho aqui da saudação. Quando Daniel entra na cova dos leões, o que acontece? O que acontece? Todo mundo acha que ele vai morrer. Todo mundo acha, agora acabou. Os inimigos felizes da vida, como foi falado. Mas Deus, irmãos, olhando do alto dos céus, já sabendo do dia de amanhã, no outro dia, que Daniel ia ficar ali, que nada ia acontecer, e no outro dia ele ia sair ileso e todos iam glorificar o nome do Senhor. E falar, não tem Deus como esse Deus. Então tem situações na nossa vida que são para Deus mostrar para todo mundo ao seu redor, inclusive a sua família, a sua parentela, os seus amigos, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele muda a história, que Ele muda o quadro, que Ele abre porta, que Ele tira da cova sem nenhum dano, tira da fornalha sem nenhum dano. Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Então, o que o Espírito Santo quer falar conosco? Que às vezes você passa por alguma coisa e você fica questionando, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Eu obedeço suas leis, na minha limitação, porque ninguém é perfeito, irmãos, convenhamos aqui, vamos convir que ninguém é perfeito. Então, o que acontece? Eu tenho limitações, eu tenho erros, mas por que eu estou passando por isso? Porque tem tanta gente pior, tem tanta gente miserável, que essa é a questão de todas as pessoas, irmãos. Todo mundo tem essa interrogação na cabeça. Tanta gente ruim, Senhor, tanta gente fazendo miséria e nada passa, e a gente às vezes passa tanta luta, às vezes a gente passa tanto aperto, às vezes a gente passa problema na saúde, problema de coisas verbas também, espirituais, enfraquece, enfim, por que, Jesus? Se tanta gente que nem está na igreja, está vivendo ali, parece que nada acontece. Irmãos, é porque você é escolhido, você é escolhida para glorificar o nome do Senhor. O que a gente tem que se alegrar é entender que Ele, como Ele chegou para essa viúva com um olhar de misericórdia e compaixão, é assim que Ele olha para você. É assim que Ele olha para mim todo dia. Porque todo dia está escrito na Bíblia, toda manhã ela se renova, essa misericórdia, essa compaixão. Amém. Então, irmãos, a gente tem que pensar nisso. Tá bom, eu estou passando por isso, mas é difícil, né? Estou passando por isso, mas o Senhor está falando, não chores, porque eu tenho algo reservado para a sua vida. Não chores, porque tem outra coisa preparada para você. Então ele olha para a viúva e fala, olha, não chores. A mulher deve ter ficado olhando para ele, tipo assim, chorando e meio que assim, tá, não vou chorar como? Mas entenda, irmãos, Jesus não só fala com a pessoa, ele fala com o problema também, ele dá ordem. Ele é tremendo. Ao mesmo tempo que Jesus está aqui hoje falando no seu coração, ele também está dando ordem ao problema para cessar muitas vezes, irmãos. Ele está dando ordem ao vento para aquieta-te. Ele está dando ordem aos leões, Jejua aí, não vai comer, não vai machucar. Ele está dando ordens, irmãos, as coisas da natureza, o fogo, olha, não vai queimar. Você está entendendo? Ele vai dando ordem, porque a palavra de Deus é que muda todas as coisas. A palavra diz que Jesus, ele fala, que Deus, ele fala, haja luz e tudo teve que abrir, teve que haver. É sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus fala com Pedro, lança a rede à direita e você vai ver uma grande quantidade de peixes. Mas, mestre, eu já pesquei a noite toda. Mas diante da sua palavra eu vou fazer de novo. E quando ele vai diante da palavra de Jesus, sobre a tua palavra, ou seja, o Senhor mandou, eu vou fazer, porque o que sai da sua boca tem poder, ele colhe uma grande quantidade de peixes. Então o que o Senhor está falando conosco é, a palavra de Deus sobre nós, a nosso respeito, tem muito poder. Então quando ele está dizendo, não chores, acredite que porque você está chorando agora, mas você vai se alegrar daqui a pouco, porque ele está dizendo não chores, é porque ele está dando ordem para você não chorar, mas ele está dando ordem para o problema cessar também.
Porque ao mesmo tempo que Jesus falou, não chores, ele tocou o esquife, irmãos. O lugar ali onde o menino estava, ele toca no negócio lá no esquife. E quando ele toca naquele esquife ali, é tão interessante que os que levavam, né? Tinha que levar 4 pessoas, né? Não é assim? 2 aqui, 2 ali. A Bíblia diz, chegando, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Teve que parar, porque o que ele está fazendo? Mandou ela parar de chorar. Eu imagino, irmãos, por isso que eu comecei a palavra dizendo de multidão, porque Jesus estava já acompanhado de um monte de gente. Aquele enterro já tinha um monte de gente. Porque é assim, né? As pessoas se alegram mais depois que... Misericórdia, mas é a verdade, né, irmãos? É mais flores lá no caixão depois que morreu do que... Depois, né, do que antes. E aí eu entro lá com um parêntese e falo para você, valorize as pessoas enquanto elas estão do seu lado. Valorize seus amigos, seus familiares, seus irmãos em Cristo, enquanto elas estão do seu lado, irmãos. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu só abro esse parênteses porque a gente costuma ver isso, né? Então nesse enterro tinha muita gente, familiares, amigos, pessoas curiosas, tinha de tudo. E Jesus também trazia uma grande multidão junto com ele. Sempre, Jesus não andava sozinho, como eu disse. Então você imagina que ali era um cenário próprio para milagres de Deus acontecer. Era um cenário apropriado para um grande reboliço de Deus haver naquele lugar. Para acontecer um grande reboliço de Deus. Irmãos, quanto mais pessoas estão vendo a sua situação, maior vai ser a glória de Deus em cima dessa situação quando ele virar. Então às vezes a gente fica envergonhado, né? Nossa Senhor, todo mundo está vendo o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que está acontecendo, a minha luta, todo mundo está sabendo. Irmãos, deixa eu falar, deixa eu saber, porque todos eles e mais um pouquinho também vão ver a virada de Deus sobre a sua vida. Porque Deus é assim. Deus é tremendo, porque o lugar de multidão é o lugar onde ele opera o sobrenatural. Por quê? Porque você é bom? Não, nem eu. Porque ele quer ser glorificado. E uma coisa dessa, imagina, né? Vamos imaginar que a cena, eles estão indo, e quando eles estão indo, está todo mundo chorando, pelo menos a maioria, porque era cenário de derrota, era cenário de luto, era cenário de tristeza. Então eles estão indo chorando, e aí Jesus para tudo, todo mundo fica olhando, porque até os que levavam o esquife, está escrito que eles pararam. Como eu disse, Deus é muito... Gente, quando vocês lerem a Bíblia, também vou abrir outro parênteses aqui, porque eu faço isso desde quando eu me converti, e é uma maneira muito mais fácil de você entender. Dê valor a cada vírgula, porque tudo ali tem muita importância para o seu entendimento da palavra. Então, quando ele fala assim, ele abre ali o parênteses e fala, e os que o levavam pararam. Então ele parou, ele conseguiu parar o enterro, ele conseguiu parar, né, aquela caminhada ali. Então quando ele para, irmãos, a palavra vai dizer que ele agora dá ordem ao jovem. Ele fala, jovem, eu te digo, levanta-te. Irmãos, quando ele toca o esquife, né? O esquife é onde estava a esperança da mulher, o amor, né? O filho da mulher. Então ele toca naquilo ali, agora ele fala para aquilo ali. Está dentro, né? Levanta-te. E muitas vezes nós estamos enterrando tantas coisas, né, irmão? Você pode não estar enterrando ninguém, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes você está enterrando sonhos, você está enterrando tantos projetos que você caminhou e pensou que iam acontecer. E aí quando você não vê acontecer, você vai... A esperança, à medida do que o tempo vai passando, a nossa esperança vai se enfraquecendo, irmãos. Essa é a verdade. Uma grande parte. Por isso que Deus sempre fala, confia, né? Por isso que ele fala sempre assim, confia, confiar, né? Esperar, se fortifica. Por quê? Porque se não fosse assim, ele não precisava falar isso na Bíblia pra gente. Mas sempre Jesus está nos levando a confiar, a se lembrar que ele é o socorro na hora das nossas angústias. Então Jesus, ele pega, irmãos, aqui a palavra vai dizer que ele toca o esquife, então todo mundo para e ele dá ordem ao que estava lá dentro, que era o menino, levanta-te. Então, irmãos, a mesma coisa na nossa vida. O Senhor, ele quer ressuscitar, ele quer levantar, ele quer trazer de volta à vida muitas coisas que você está enterrando. Muitas coisas que você está achando que já acabaram. Às vezes você olha, o cenário é de morte, o cenário é de enterrar, o cenário é de desânimo, é de frustração.
Quantas vezes nós estamos frustrados, é uma coisa terrível. E essa frustração, porque algo não aconteceu, vai levar um desânimo. E esse desânimo vai deixar você um pouco sem fé, sem esperança, enfraquecido. Não é assim que acontece? Pensa na sua vida, pensa nas suas causas. Porque nós todos temos causas difíceis, irmãos. Talvez você não passe por ela agora, mas talvez você tenha passado agora no mês passado, ou 2 meses atrás, ou ano passado, ou vai passar. Então, Deus, irmãos, está sempre nos provando e nos tratando. Ele está sempre nos fortalecendo. Mas assim, por que Deus faz isso, né? Por que não é tudo mais fácil? Porque a gente tem que ser como aquele povo. A gente tem que aprender, não ser como, mas aprender, assim como Deus tratou o povo no deserto, Ele também quer nos ensinar a viver com fé. Viver entendendo que Ele supre, entendendo que Ele traz à tona as coisas para a nossa vida. Porque no deserto era assim. Por que eles andaram 40 anos no deserto, irmãos? Tinha necessidade? Não tinha. Começou por causa da falta de fé. Não é isso? Porque eles foram espiar a terra. E quando eles vão espiar a terra, a Bíblia diz que eles voltam com a notícia ruim da terra. Aí vai... Lembra dessa palavra, irmãos? Pois é. Eles vão lá, era para ser 40 dias. Vai lá espiar a terra, vê lá como é a terra prometida. Enfim, quando eles voltam, a Bíblia diz que 10 deles começam a infamar a terra. Não, a terra até é bonita, até bom. Mas o povo que mora lá é como gafanhoto, né? Vai matar a gente, vai destruir. Então eles começam a fazer todo mundo ficar desanimado, tá? E não confiaram na palavra de Deus. Entenda por que eu estou falando isso? Porque Deus quer ensinar a gente a viver com confiança no que Ele é. Amém. E lógico também no que Ele pode fazer. Então Jesus, irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele não se agrada daquelas murmurações, daquelas palavras negativas, daquelas palavras contrárias. Por quê? Quando eles falam isso, eles estavam olhando o que eles podiam ver fisicamente. Eles não estavam confiando no Senhor. Mas aí a palavra diz que Josué e Caleb se levantam e começa a falar o quê? Realmente, olha, tem muita gente lá. Tem gigantes. Mas olha, o fruto é bom, a terra é boa. E se o Senhor se agradar de nós vamos possuir a terra. Então é uma visão, irmãos, de quem também está vendo o perigo, mas confia no Deus que falou, vai lá. Então, por causa dessa falta de fé, eles andaram 40 anos pelo deserto. Então, muitas vezes, voltando para cá, só estou associando para você entender, voltando para a nossa vida, voltando para o nosso dia a dia, quando a gente deixa de confiar em Deus, quando a gente deixa de acreditar que o Senhor está no controle, que vai virar, que vai mudar, o que acontece? A gente tende a reclamar, a murmurar, a não entender os planos e projetos do Senhor. Então, eu não sei que sonho, que propósito do seu coração que você muitas vezes está enterrando, muitas vezes está deixando de acreditar que ainda há possibilidade daquilo acontecer. Mas essa noite, através dessa palavra, irmãos, a gente tem que entender que Deus é o Deus que ressuscita os sonhos. Ele ressuscitou a filha de Jairo, estava lá, doente, daqui a pouco ela estava, né? Quando Jesus chegou, ela estava já desfalecida lá, né? Então, que Jesus chama ela a vida de volta. Lázaro, a mesma coisa, estava lá, João 11, Lázaro está lá já 4 dias já. Então, Marta, Maria, já estava assim, sem esperança, mestre. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido nada disso. E muitas vezes a gente pensa, Deus, se o Senhor estivesse na minha vida, se o Senhor realmente tivesse me chamado, se isso realmente fosse do Senhor, não estaria acontecendo dessa forma. Quem te disse? No meio da luta, Deus glorifica o nome dele, gente. No meio da prova, porque quando vai tudo bem, como é que Deus vai ser glorificado? Somente quando está tudo bem. As pessoas esquecem, infelizmente, né? As pessoas esquecem de glorificar a Deus quando está tudo bem. Agradece, está feliz da vida, mas elas esquecem de dar a glória ao Senhor. Mas quando o irmão está passando por luta, a primeira pessoa que a gente lembra é do nosso Deus. No sentido de, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, né? Mas na hora que está tudo bem, você nem lembra de acordar e falar, Deus, obrigado por o ar que eu estou respirando hoje. Deus, obrigado porque eu acordei com saúde. Senhor, obrigado pela minha família. Mesmo com todas as dificuldades, ela é uma bênção. Senhor, obrigado porque eu tenho um lugar para congregar. E aí vai, irmão, uma lista gigante. Fala sério, se você se lembra todo dia de agradecer quando tudo está bem. Mas quando está mal, a gente está sempre lá, chorando igual a mulher. Por quê? Porque aos nossos olhos nós estamos
enterrando as coisas estão indo para o buraco, as coisas estão indo assim, né, saindo da nossa mão, e aí a gente fala, meu Deus, estou perdendo o controle de tudo. Então nessa noite, irmãos, que você entenda que o Senhor, assim como Ele tocou esse esquife, assim como Ele deu ordem para esse jovem se levantar, ressuscitou essa esperança, esse sonho, assim como Deus deu ordem para a mulher não chorar, irmãos, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua dando ordem para os nossos problemas, Ele continua dando ordem para as nossas situações, Ele continua falando para você, continua confiando, acreditando, se levanta, porque é se levantar, irmãos, todos os dias entender, Deus está comigo, Deus cuida de mim, Deus está no controle dessa causa. Deus não vai me desamparar. Deus não vai me abandonar. Enfim, irmãos, são várias coisas que tem que vir à nossa mente para a gente se lembrar. Ele me guarda. E a palavra diz que o defunto aceitou-se e começou a falar. E Jesus entregou ele à sua mãe. Coisa linda, irmãos. Glória a Deus. A palavra diz que jovem, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente o defunto senta. Você imagina, irmãos, é que a gente conta aqui a história, lê a Bíblia, a gente não consegue nos transportar, né, para aquela situação. Mas você imagina se você estivesse nessa situação aí, no meio das pessoas, um pânico, um susto, sei lá que palavra que eu posso dar, para um defunto se levantar ali. E a palavra diz, irmãos, que ele entrega a sua mãe. Então, quando Deus fala, não chores, é porque o Senhor já sabe a próxima etapa. Então, olha, mulher, não chores. Ele vai dar toque esquife, levanta, e o menino se levanta. E ele entrega a sua mãe. Quando Jesus fala, não chores, não se preocupe, não temas, é porque Jesus está vendo o próximo passo. É porque Ele está no controle da próxima situação. E vai ser vitória, em nome de Jesus. Porque quando a gente anda com Deus, irmãos, mesmo em meio a tantas dificuldades, sempre tem vitória. Jesus não perde batalha, Jesus não perde peleja, só perde quando a gente não confia. Todas as vezes na Bíblia que eu vou ver, que a gente vai ler a Bíblia, e a gente vai entender que todas as vezes que Israel, o povo de Deus, perde batalhas, é porque o que acontece? Ele está, toda vez que ele perde batalha, é porque ele está sem confiar no Senhor. O povo. Não é porque Deus perde a batalha, Deus não perde as batalhas. Mas quando a gente não confia, quando a gente, por exemplo, Deus manda você ir para o norte, você está indo para o sul, um exemplo. Deus manda você entrar, você está saindo, um exemplo. Deus manda você, levanta, você está sentando. Estou falando coisa bem para você entender. O que acontece? Aí não tem como ganhar a batalha fora da posição daquilo que Deus quer na nossa vida. Então a primeira coisa é a gente entender, aquela mulher estava no lugar, Jesus estava no lugar certo ali, como Ele sempre está, e aquela mulher também estava propício a receber um milagre, a situação dela. E as nossas situações também são propícias para o milagre de Deus ocorrer. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso. Que a situação que você está vivendo ela é propícia para um milagre, para um sobrenatural do Senhor. Para algo novo de Deus. Não é vergonha, irmãos. Como disse, né? Como a gente fez a festa lá, os 3 dias de festa. Não é vergonha o que você está vivendo. E se for vergonha hoje, Deus também vai trazer a dupla honra. Basta você ser fiel. Basta você obedecer quando Ele dizer não chores. Basta você obedecer quando Ele falar eu estou contigo, né? Não temas. O segredo do servo de Deus é obedecer e esperar. Porque às vezes a gente obedece, mas quer se precipitar. Não. A gente obedece e fica esperando a próxima etapa. Quando eu falo esperando, irmãos, não é cruzar os braços, né, literalmente, mas é esperar a próxima direção, que eu quero dizer. Senhor, a próxima direção qual é? O próximo palavra que o Senhor vai lançar sobre a minha vida qual é? E ir ficando atento para aquilo que Deus está falando, irmãos. A nossa vida é assim. A gente não vive normalmente como todo mundo vive. Pelo menos não deveria. A gente tem que viver pelo que Deus governa para a gente viver. Pelo que Deus direciona para a gente viver. Então a palavra diz que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Tremendo. Como eu disse, era uma multidão, eram muitas pessoas para poder glorificar a Deus naquele momento. Então se apoderou o temor, como está dizendo aqui, de todo mundo
E não tinha como não dar glória a Deus pela situação. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando as pessoas olharem para as mudanças que Deus faz na nossa vida, as pessoas não têm como não dizer, glória a Deus, foi Deus, não tem como. Porque de nós mesmos, tem coisas que nós podemos fazer, gente. E o que nós podemos fazer, Deus não se move para fazer, tá? Quando eu falo viver com fé, viver pelo sobrenatural, as coisas que são possíveis aos homens, Deus não vai fazer. Mas o que é impossível, o que é difícil, o que você não tem controle, é onde Deus vai operar e trabalhar. Então, todos ali, caiu temor sobre todo mundo e eles glorificavam a Deus, eles engrandeciam o Senhor. Eles sabiam que só Deus podia trazer de volta, né, esse sonho, essa esperança, esse morto ali da vida. E assim é na nossa vida. E aí a palavra diz que correu dele essa fama por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. Jesus é tremendo, irmãos. Então Jesus, ele parou aquele cortejo. Jesus, ele deu ordem à mulher, deu ordem ao menino, ao jovem, né? A palavra usa o termo jovem. Cancelou o que era morte, irmãos. Isso é tremendo nessa mensagem. Ele cancela aquele enterro. Olha, não vai ter enterro. Não tem mais choro porque não tem enterro. Ele cancela aquele decreto de morte, aquele decreto de derrota, aquele decreto de que não vai mais ter jeito. Ele cancela esse decreto. Irmãos, Deus muda decretos ao nosso favor. Às vezes está decretado, está tudo caminhando para a destruição, está tudo caminhando para o fim, está tudo caminhando para não dar certo. Mas o Senhor é o que cancela os decretos ao nosso favor, irmãos. Não os decretos dele. Deus não muda o decreto dele, né, para nós assim. Os decretos do Senhor, a Bíblia diz, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diria ele não faria, né? Falaria e não confirmaria. Mas ele muda os decretos humanos, irmãos, para dar vitória para a gente. Quantos decretos tem contra a sua vida? Você acha que todo mundo te ama e todo mundo está feliz com a sua vitória, com a sua bênção, com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu ministério, com o seu trabalho, seja o que for? Tem muitas pessoas que elas vão rir, como diz a Bíblia, né? Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Muitas pessoas você pode dar assim as mãos, mas tem uma grande parte, irmãos, que não vê a hora de vir uma notícia ruim, de vir algo ruim, os decretos ruins. Só que Deus quebra os decretos. Ele é o Deus que transforma as maldições aparentes em bênçãos sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Aquilo ali, irmãos, entenda uma coisa, ele para o cortejo, ele cancela o enterro. Ele faz cessar aquilo ali. Não tem enterro. Hoje não tem enterro. O menino vive. O menino se levanta. Todo mundo tem que ver o milagre, todo mundo tem que glorificar o nome do Senhor. Todo mundo tem que ver quão grande é aquele Deus naquela causa. A mulher volta a sorrir, o menino volta a viver. Deus coloca tudo no lugar. Deus está colocando tudo no lugar. Não tenha medo. Deus está trabalhando para colocar no lugar. Agora não se precipite também. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, diz a Bíblia. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Eu não sei o que você está passando, estou encerrando já. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está preocupado com alguma coisa. Preocupado. Eu não sei se muitas esperanças que você tinha, né, estão meio que se esvaindo. Não tem mais esperança, não tem mais, né, meu Deus, parece que não vai dar certo, parece que... Mas, irmãos, Deus é o Deus que cancela decretos humanos para concluir aquilo que Ele tem. Porque aquele que começou a boa obra, Ele conclui a obra na nossa vida. Então, se Ele tem propósito, Ele tinha um propósito naquilo ali. Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Eu vivo a minha vida pensando que Deus tem propósito em tudo. Eu aprendi isso na caminhada. Então, tudo que acontece... Deus tem um propósito naquilo. Às vezes nós não entendemos na hora o propósito, né? Por quê? Como eu disse, a mulher, se fosse questionada de Senhor, que horas que você, o Senhor, vai chegar na minha vida? Ela ia falar, chega antes, eu não quero passar por isso. A gente não quer passar por dificuldade. A gente não quer passar por luta e nem essa
se desespero, porque isso aqui é desesperador. Não só isso, mas quando a gente fica frustrado, é terrível, irmãos. Não sei se você já ficou frustrado com alguma coisa, acredito que sim, que todo mundo tem suas frustrações. E é muito ruim. Mas Deus, irmãos, Ele está vendo, Ele está preparando, Ele está trabalhando. Basta a gente confiar. Basta a gente crer que os decretos que foram lançados contra a nossa vida, eles serão cancelados pelo nosso Deus. Aquilo que é contra você, aquilo que é para te destruir, ele é cancelado, irmãos. Porque é Deus que te guarda. Ele é o guarda de Israel. É Ele que te livra. É Ele que corta os laços. É Ele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado entre as nações. É o Senhor quem diz isso. Então, nessa noite, sai daqui entendendo, irmãos, que o Senhor, Ele cancela tudo aquilo que vem para impedir ou atrapalhar os planos dele na sua vida. Irmãos, interessante que, já vou encerrar, mas quando Balaão vai amaldiçoar o povo, que eu falei de maldição, lembrei disso. Ele não podia amaldiçoar, porque havia já um decreto de Deus de bênção sobre aquelas vidas. E o mesmo decreto, porque nós somos povo de Deus, irmãos. O mesmo decreto está sobre a nossa vida. O Senhor, Ele fala que nós seremos abençoados. Então, quando vem projetos de maldição contra nós, o Senhor cancela as maldições, porque nós viemos para ser uma bênção. O Senhor falou com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E Ele fala: ser tu uma bênção. Seja uma bênção. Então, nós somos chamados para ser uma bênção. Então, tudo que é contrário à nossa vida, irmãos, todos os decretos contrários, não estou falando de coisas que o nosso coração deseja, tá? Para você não sair daqui pensando assim: tudo que eu quiser, Deus vai fazer. Não, é tudo que Ele quiser, você vai fazer. É diferente. Tudo que Ele quiser, nós vamos viver. Não é o que a gente quer. Porque tem sonhos que são nossos, tem sonhos que são de Deus. E a administração é que os sonhos de Deus, os projetos que Deus tem, que muitas vezes parecem estar frustrados, coisas que Deus já falou com você lá atrás, coisas que Deus já te mostrou, sabe? Fez você visualizar ali, contemplar, como a palavra diz, e que muitas vezes não acontecem hoje, ou estão ao contrário do que Deus falou. Esses sonhos, esses projetos, esses propósitos que são do Senhor, eles não vão ser enterrados, irmãos, em nome de Jesus. Porque Deus, irmãos, José passou por tudo, né? Como eu falei aqui na festa, não vou falar de José de novo, mas só para você entender, passou uma luta, mas o plano de Deus foi concretizado. Então não foi morte, foi vida. Não foi enterro, né? Foi ressurreição. Deus parou tudo que era maldição para abençoar. Mas passou luta? Passou luta. Estou pregando aqui, não significa que não passa luta. Mulher não passou luta? Passa. A mulher passou luta. A viúva de Naim estava indo enterrar seu filho. Ela passou luta. Mas Deus chegou para dar vitória. E assim o Senhor chega na nossa vida também. Vem as lutas, vem. E essas lutas são para aperfeiçoar o trabalhar de Deus em nós. Para aperfeiçoar nós, a nossa fé. Mas elas não vão te matar, não vão te destruir. Isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto. Guarda essa mensagem no seu coração. Você aumenta só um pouquinho meu microfone. Deus, não, nem tanto, só um pouquinho. Deus, irmão, não vai permitir, né, que os planos dele sejam frustrados. Daquilo que o Senhor proferiu a seu respeito, tudo aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer. No tempo dele, não é no seu tempo. Então não adianta se precipitar, como eu falei. E do jeito dele, não é do seu jeito. Então, pastora, qual parte cabe a mim? Confiar. E quando ele for falando, obedecer. E se ele não falar nada, fica do jeito que está, irmãos. E vai esperando e confiando que ele está trabalhando a seu favor. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, mediante a tua palavra, nós agradecemos o teu trabalhar, o teu agir, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor.
O Senhor tem sido fiel, misericordioso. Obrigada, meu Senhor, porque nós somos limitados. Muitas vezes nós choramos, como aquela mulher estava chorando. Muitas vezes nós nos lamentamos, muitas vezes nós estamos sem esperança. Muitas vezes estamos com o coração frustrado com muitas coisas. Mas o Senhor, Deus, é o Deus que chega na hora certa e muda a história, e muda o quadro, e faz como te apraz, meu Senhor. Abençoa cada vida aqui, Pai. Tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem nas nossas vidas, na vida do teu povo que veio aqui hoje, meu Senhor. Deus amado, que seja realizado o teu tempo, meu Senhor, em nome de Jesus. Todo decreto contrário, meu Pai, todo decreto de frustração do inimigo, Senhor, joga por terra em nome de Jesus, Pai. Que o seu nome seja engrandecido, que os seus projetos aconteçam, Pai. Que os seus projetos se concretizem em cada vida, em cada família, em cada ministério. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece tudo. Envergonha os inimigos, meu Senhor. Envergonha, Senhor, Satanás, meu Pai. E dá vitória para o teu povo, meu Senhor da glória. Deus amado, Deus querido, assim como o Senhor deu vitória para aquela mulher aqui, Senhor, dá vitória para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, sido conosco, Pai. Continua essa boa, grande obra que o Senhor começou em cada vida. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrar, irmão, só dar um aviso rapidinho. E aí eu já dou uma bênção apostólica. Quinta-feira tem campanha, o último dia da campanha, né? Vamos encerrar quinta-feira. O ruído de Deus gera o extraordinário. Amém. Talvez você não... Eu quero falar isso também. Porque quando eu vejo esse tema tão forte, porque as pessoas, quando eu mandei essa mensagem para as pessoas, elas falam, nossa, pastora, que tema forte. Eu também achei, Deus falou. Mas aí você fala assim, mas eu não vi nada acontecer em 7 semanas. Irmãos, Deus é ruído de Deus, gera extraordinário. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. É só para quem crê, né? Amém. Porque Ezequiel viu o exército se levantar. E se você crê, você também vai ver. Amém. Então, quinta-feira encerra, vai estar ministrando aqui o pastor Washington. Amém? Vai ser uma bênção. E domingo também tem culto. Então, vamos que vamos, né? Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. Vamos orar então e encerrar aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo nessa noite. Leva o teu povo em paz, debaixo da sua mão poderosa. Dá, assim, uma semana de vitória, de respostas. Senhor, continua, dando, Senhor, o seu decreto sobre cada vida. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, nosso Pai. Assim seja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Assim seja. A comunhão do Espírito Santo de Deus. Seja conosco, com as nossas famílias, parentela, com todos os servos do Senhor espalhados nessa terra. E todos dizem amém. Deus abençoe as palmas do Senhor.